Amém, meus queridos. Deus continue abençoando o conjunto Shekinah, dando graças, queridos, continua firme, sempre se apresentando na igreja para celebrar o Senhor nosso Deus. As criancinhas até 8 anos de idade estão liberadas para participar do cultinho aqui na sala, aqui do nosso edifício de educação religiosa. Entregue os seus filhinhos aos seus professores, as professoras, que fiquem tranquilos que elas têm o maior carinho do mundo tomar conta deles. Amados, chegou o momento agora de nós abrirmos a palavra do Senhor e fazermos uma reflexão nas Sagradas Escrituras. Eu queria convidar todos a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 11. Vou pedir que você fique quieto, com o seu coração disposto para ouvir a palavra do Senhor. Lembrar aos irmãos que o momento quando nós nos reunimos é o momento que Deus começa a ministrar o nosso coração. Nós celebramos ao Senhor com sinceridade e verdade. Deus aceita o nosso culto, a nossa celebração. Em contrapartida, Ele derrama mais da sua graça no meio da sua igreja e começa a ministrar aos corações. E a sua alma começa a se alegrar na presença do Senhor, você se fortalece, você cresce e você fica mais firme nos caminhos do Senhor. E isso é algo extraordinário. Isso é a bênção do culto. Por isso que nós dizemos que o culto é um culto abençoado e também abençoador. Amém, irmãos? Sentados mesmo, vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus nos abençoe o que lemos na sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e faça uma oração. E peça que Deus graciosamente fale o seu coração nesta noite, agora através da sua santa e bendita palavra. Agradecemos a Deus pela bênção de sermos os teus filhos. Agradecemos por este momento aqui tão precioso em tua casa, quando estamos diante de tua presença, para celebrar o Senhor nosso Deus, também para ouvir a sua palavra. Rogamos que nesta noite o Senhor graciosamente nos fale ao coração através da sua palavra, que a nossa alma se alegre na presença do Senhor nosso Deus, porque a tua palavra nos revela que na presença do Senhor há abundância de alegria. Abençoe, Senhor amado, todos que se encontram aqui nesse santuário, que o teu Espírito esteja ministrando na vida de cada um deles, e que esses queridos
eles sejam fortalecidos pelo Espírito no homem interior, e aqueles que ainda não professam a fé em Jesus Cristo, nessa noite possam abrir o coração através do Teu Espírito e aceitar a Jesus como Salvador e viver uma vida feliz neste mundo e na eternidade. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Quietinho, desliga os celulares. Meus queridos, é sempre uma bênção quando nós paramos diante da palavra do Senhor para extrair dela os ensinamentos que estão contidos nos textos, nas expressões, em tudo aquilo que Deus graciosamente nos revelou. Nós estamos aqui diante de um fato que é conhecido da igreja, mas que precisa de algumas considerações particulares, digamos assim. Esse relato, ele é comum no livro de Marcos e de Mateus também, só que Lucas, ele abre mais o que aconteceu ali no Mar da Galileia, naquela época em que esse episódio teve ocasião. A Bíblia revela duas pescas, digamos assim, maravilhosas. Uma é esse texto aqui, e outra é lá quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ali também nós temos, naquele período de 40 dias que ele passou com seu discípulo aqui na face da terra, depois de ressurreto, também nós temos uma pesca extraordinária e ele proporcionou. Esse texto é bem interessante porque nós podemos extrair dele muitas verdades. Eu estava estudando, pensando, lendo um comentário, lendo outro, para apresentar aos irmãos a palavra nesta noite, e a gente começa a descobrir coisas maravilhosas. Eu vou devagarinho abrindo o texto para os irmãos, para que a gente possa compreender, entender aquilo que Deus tem para nós nesta noite. A primeira coisa que você pode considerar, meu querido, nesse texto, logo no versículo 1, era, digamos assim, o interesse profundo das pessoas em ir ouvir a palavra do Senhor. Amém? Pelo que você começa a entender aqui, aquela multidão, meus queridos, que procurou Jesus para ouvir a sua palavra, ela não foi constrangida, digamos assim, por um convite de uma pessoa, por uma novidade que Jesus viesse a apresentar. A Bíblia diz que aquelas pessoas, elas foram ao encontro do Senhor unicamente ou com a finalidade principal de ouvir a palavra de Deus. Eles não estavam preocupados, pelo menos aqui que o texto nos revela, em algo que Deus pudesse fazer em benefício deles. O texto não nos revela isso. O texto diz que afluiu uma grande multidão para ouvir a palavra de Deus. Permita a Deus que todos que se encontram aqui no santuário nesta noite, eles tenham sido constrangidos pelo Espírito do Senhor para subir a casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, às vezes nós nos aproximamos do Senhor, aproximamos do seu santuário, das nossas celebrações, com mil e umas intenções, e não é essa de estar com o coração desejoso, sedento, sequioso de ouvir a palavra de Deus. As pessoas se aproximam de Jesus por digamos assim, assuntos, desejos, intenções. Mas permita a Deus que todos que se encontram aqui nesse santuário, nesta noite, estejam aqui desejosos de ouvir a santa palavra de Deus. Para isso acontecer, meus amados, pressupõe uma obra de Deus no coração dos queridos.
Ninguém é levado por si mesmo, a não ser que tenha outras intenções de procurar um lugar onde Deus é celebrado para ouvir a palavra, se o Espírito de Deus não lhe constranger. Se você olhar uma situação paralela a essa, você vai encontrar, por exemplo, na cidade de Antioquia, quando Paulo estava ministrando a palavra, o texto diz que saiu toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Já pensou se isso acontecesse aqui em João Pessoa? Se acontecesse aqui nessa noite, aqui neste bairro, que todos os habitantes deste bairro, desta localidade, fossem constrangidos pelo Espírito do Senhor para ouvir, para se aproximar do lugar onde Deus é celebrado, onde Deus prometeu que estaria junto com o seu povo, para ouvir a palavra do Senhor. Aqui nós temos uma situação dessa natureza. Na época de Esdras e Neemias, nós encontramos também uma situação que os pastores da época, digamos assim, Neemias, Esdras, Zorobabel, aquelas pessoas que Deus levantou para aquela obra de restauração, naquele período crítico da vida de Israel, a Bíblia diz que o povo, que não foi nem intenção deles reunir o povo para ministrar a palavra, mas o povo mesmo levantou-se, constrangidos por Deus, procurou os pastores, porque queriam ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, como está difícil trazer as pessoas para a igreja hoje. Quando a igreja não tem um atrativo, o ministério não tem uma ênfase em cura, em milagre, em maravilhas, como tem muito por aí, é difícil trazer as pessoas, porque as pessoas ainda não compreenderam a necessidade que tem de se aproximar de Deus para ouvir a sua santa e bendita palavra. Irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. A multidão era tão grande que o texto, como Lucas, no Expresso, diz que apertava a Jesus. E ele não tinha nem assim aquela liberdade de ficar num lugar mais apropriado para ministrar aquela multidão. Ele teve que falar com Pedro: olha, me empreste um barquinho, vamos entrar um pouquinho dentro d'água, para que eu possa ter pelo menos a tranquilidade de me sentar e ministrar a palavra do Senhor para aqueles que querem ouvir. E isso aconteceu. Meus irmãos, que Deus nessa noite, pelo seu Espírito, nos impulsiona a nós buscarmos a palavra do Senhor, a presença de Deus, independente de circunstâncias, de necessidade específica, mas apenas pelo desejo profundo de ouvir a palavra do Senhor. E eu queria dizer aos irmãos que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem, meus queridos, não é só matéria, ele também é espírito. E a sua alma não se alimenta do que é material. A sua alma se alimenta essencialmente daquilo que é de natureza espiritual, enfim, da palavra do Senhor. E Jesus é o pão da vida, é a palavra, é o Logos, é aquele que alimenta a alma do homem. Bendito seja Deus por isso. A segunda coisa desse texto, irmãos, que você poderia descobrir aqui é que esse ministério poderoso de Jesus, de ensino da palavra, Primeira coisa que nós vimos é as pessoas sendo levadas